Bom, pessoal, então, boa noite. Tem que, Alejandra, eu Peraí, só deixa eu, vou te deixa eu apresentar, apresentar. só um E minutinho. Alessandra? é, tem que tirar o negocinho ali da tela. Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião das UTIs integradas. Hoje a gente tem o prazer de ter a doutora Alejandra Garrido, que é do Centro de Terapia Intensiva Adulto do Hospital Albert Einstein, e vai falar para a gente sobre vasopressores, como e quando combinar. Alejandra, muito obrigada aí pelo teu aceite, pela tua presença hoje conosco. Tá certo. Bom, obrigada pelo convite. Quando surgiu o convite e a ideia dessa aula, veio exatamente para a gente poder discutir depois a respeito, porque é um tema bastante polêmico e para quem é intensivista raiz, é, sabe que isso tem um grande impacto nos nossos pacientes graves. Muito bem, então, vasopressores, quando e como combinar? Não tenho conflito de interesses, apenas que é um assunto que a gente lida como intensivista todos os dias. Quando a gente pensa no tratamento de qualquer tipo de choque, a gente sempre tem que levar em consideração que a intensidade do choque e o tempo de permanência em choque está profundamente relacionado com a instalação da disfunção orgânica e a progressão da disfunção orgânica, com um impacto é, profundo na mortalidade. Nesse cenário, a gente entende de que a reversão da hipotensão no choque é fundamental. E para isso, obviamente, o primeiro passo é a expansão volêmica, mas na medida que a gente necessita abreviar o tempo e a magnitude da hipotensão, os vasopressores, eles são a nossa escolha terapêutica bastante precoce no manejo do choque, e a gente tem uma série de drogas para isso, entre as quais temos as drogas adrenérgicas e as não adrenérgicas que vamos comentar hoje. Então, começando rapidamente, pelos vasopressores adrenérgicos, não podemos deixar de falar das características iniciais do nosso principal representante, que é a noradrenalina. Então, a noradrenalina atua em receptores alfa-1 e beta-1 e é entendida como vasopressor de escolha no manejo do choque, e aí entenda-se de qualquer etiologia. Especialmente pela Surviving Sepsis Campaign, ela foi autorizada e promovida como vasopressor de primeira linha, tá? E essa situação é garantida pela Sociedade de Terapia Intensiva, a, pela pelo American College of Chest Physicians, pelo Infectious Disease Society of America e pela Critical Care Medicine, tá? Então, a noradrenalina é potente alfa-1 agonista que aumenta o tônus arterial e, portanto, promove aumento da pressão arterial, mas também aumenta o débito cardíaco. E esse é um efeito que muitas vezes é negligenciado, mas nós devemos ter isso em mente, até porque muitas vezes essa droga é iniciada logo antes da repressão da expansão volêmica. E por que isso? Porque aumenta a pré-carga e aumenta a contratilidade, sim. Ela tem a propriedade de aumentar a pressão sistêmica média, uma vez que aumenta a venocontração dos vasos de capacitância e, dessa forma, aumenta o retorno venoso por redistribuição de fluxo. E isso faz com que haja uma potencialização ao efeito da expansão volêmica nas fases iniciais do manejo do choque. Então, esse é um efeito bastante interessante. Ainda aumenta a contratilidade por um efeito frustro beta-1 agonista, mas que de fato existe nos pacientes em que ainda não estão dessensibilizados seus receptores nas fases iniciais. Então, tem um efeito de aumentar a contratilidade e ainda, pelo seu efeito alfa-1 agonista, consegue aumentar a pressão diastólica e de perfusão do ventrículo esquerdo, que é super importante para pacientes com doença coronariana, tá? E dessa forma, sendo um adjuvante no manejo do choque na fase inicial, aonde ainda se está na expansão volêmica, consegue diminuir a necessidade de infusão de volume, fazendo com que os pacientes não tenham tanta chance de ter sobrecarga de volume. Isso é particularmente importante em pacientes cardiopatas, nefropatas e pacientes idosos. A noradrenalina tem
eventos adversos significativamente menor do que comparado com a dopamina, semelhantes à vasopressina e à noradrenalina, tá? Então, é, é uma droga que é bastante segura comparado com as outras que existem como possibilidades de utilização. Estudos observacionais e randomizados mostram que a administração precoce da noradrenalina no choque está realmente associada ao aumento da sobrevida. O problema é que cerca de 7% dos nossos pacientes com choque evoluem com hiporresponsividade adrenérgica, necessitando doses crescentes de noradrenalina para manter a nossa meta inicial de pressão arterial média de 65 milímetros de mercúrio. E dessa forma vão se somando os efeitos deletérios do excesso da droga no sistema cardiocirculatório, no sistema imunológico e na resposta inflamatória. E com isso, com a não eficácia da manutenção dessa pressão arterial, existe a progressão do choque com hipoperfusão persistente, sendo de fato necessário a associação de vasopressores. Entretanto, na literatura não há consenso de qual seja a dose de noradrenalina que define essa situação como choque refratário. O que se sabe é que pacientes em uso de noradrenalina acima de 0,5 microgramas por quilo minuto, a hiporresponsividade adrenérgica ela é exponencial. Ou seja, ir de 0,5 para 0,6, 0,7 é muito rápido e, nesse momento, a mortalidade chega a 50%. De tal forma que, quando se chega à noradrenalina, uma necessidade de maior a 1 micrograma por quilo minuto, a mortalidade excede os 80%, especialmente nos pacientes com SOFA maior do que 10. Então, nessa situação, a gente entende de que existe, vamos lá, uma faixa de segurança do uso de uma dose de noradrenalina, mas a partir da qual alguma coisa está dando muito errado e devemos ser mais agressivos no nosso manejo com drogas. Outro vasopressor que nós temos disponíveis é a adrenalina, que é o nosso principal representante das drogas adrenérgicas endógenas, né? Um vasopressor de potência semelhante à noradrenalina, só que tem um efeito beta-adrenérgico mais predominante, especialmente em doses baixas, tendo um impacto bastante importante no cronotropismo e no inotropismo. O problema é que tem muitos efeitos adversos metabólicos, causando hiperlactatemia, hiperglicemia, taquiarritmias, e está associada à isquemia esplâncnica e isquemia de extremidades. Quando se comparam em estudos a eficácia da adrenalina versus noradrenalina com dobutamina, são absolutamente equivalentes, tá? Então, e mesmo nos estudos, amplos estudos que compararam a eficácia da adrenalina versus noradrenalina isolada, são também igualmente equivalentes no manejo do choque. Então, ah, o que faz a superioridade de uma com a outra é basicamente o seu efeito nos receptores adrenérgicos. Então, ela é considerada uma droga como um agente adjuvante de segunda linha no choque séptico e para os pacientes com choque que se encontram que apresentam algum componente cardiogênico, né? De tal forma que a adrenalina é uma opção excelente nos pacientes com choque que apresentam alteração da função ventricular ou do débito cardíaco, tá? Então, sempre que tivermos uma situação de dose crescente de vasopressor como a noradrenalina, a adrenalina é uma droga que se encontra como uma opção alternativa. A fenilefrina é um potente vasoconstrictor também que atua em receptores alfa-1, só que aumenta bastante a pós-carga e indiretamente reduz a frequência cardíaca e o débito cardíaco. Portanto, e ela é utilizada em bolos, a sua ação é mais prolongada e, portanto, ela é utilizada na hipotensão transitória, tá? Tem grandes eventos adversos associados,
relacionados à bradicardia, Onde redução do você vai? débito e insuficiência plântica, Ah, tá? agora? Está associada a maior mortalidade quando comparado à noradrenalina em pacientes com choque séptico. Portanto, essa droga é para ser utilizada com cautela em pacientes com disfunção miocárdica ou que tenham algum componente cardiogênico. Em contrapartida, em pacientes com alto risco de taquiarritmias, pode ser uma opção. Em pacientes com estenose aórtica grave ou com obstrução à via de saída do VE, aonde esses efeitos na pós-carga não têm um significado tão relevante. E aí vamos então para os nossos representantes não adrenérgicos, entre eles a principal droga é a vasopressina. Vasopressina é mais conhecido como hormônio antidiurético, é secretado pela hipófise, na região posterior, e tem ação nos receptores V1 e V2. É um excelente vasoconstrictor, então aumenta o tônus vascular e diminui consistentemente a necessidade de catecolaminas, tá? Vocês sabem que os corticoides potencializam seu efeito por aumentar a expressão dos receptores V1, efeito que nós também observamos em relação às catecolaminas, né? Os corticoides, eles aumentam a expressão dos receptores adrenérgicos também. Por isso que os corticoides são as drogas, é uma droga aliada no manejo do choque às drogas vasoativas. Mas também se sabe que a vasopressina tem um possível efeito benéfico na função renal superior à noradrenalina, e se sabe que não promove a taquicardia e não tem efeito na função miocárdica como teria a noradrenalina, ou seja, não promove taquicardia, mas também não tem um efeito benéfico relacionado ao aumento do débito cardíaco, tá? Não tem um efeito menor de induzir arritmias quando comparadas com a noradrenalina e a adrenalina. Entretanto, seu efeito vasoconstrictor potencialmente deletério é mais conhecido e estabelecido do que quando comparado à noradrenalina e adrenalina, causando isquemia digital e isquemia hepática e hepatoesplâncnica, né? Então, se sabe que em doses maiores, seus efeitos são muito mais temerários do que quando comparados com a noradrenalina e a adrenalina. Os benefícios sobre a mortalidade e eventos adversos são absolutamente discordantes na literatura. Então, vai se encontrar de que faz bem na sobrevida, vai se encontrar de que não faz tão bem, vai se encontrar na literatura absolutamente de tudo, de que causa isquemia mesentérica, outros que não causa. Então, de fato, existem muitas discordâncias na literatura. Mas o que sobrou do que se consegue espremer de estudos utilizando a vasopressina? De que tem sido segura e eficaz em pacientes com choque quando estão utilizando catecolaminas. De tal forma que ela não é recomendada como uma droga de primeira linha, né, para início do manejo de pacientes com choque, mas em pacientes que estão em uso de catecolaminas, ela é sim uma droga adjuvante segura e eficaz, especialmente naqueles pacientes que evoluem com dessensibilização dos receptores adrenérgicos e com hiporresponsividade às catecolaminas. Tem alguns estudos bastante marcantes na literatura que utilizaram a vasopressina em comparação com a noradrenalina e que teve um impacto importante na forma como é enxergada essa droga. Então, o Vanish, que utilizou vasopressina associada à noradrenalina nas primeiras 6 horas, ou seja, precoce, comparado com noradrenalina isolada, observou que houve uma redução da mortalidade, uma redução na necessidade de terapia de substituição renal, tá? Embora esse evento tenha sido discutido num primeiro momento e até questionado, este parece ser um efeito interessante. Em relação à mortalidade, não teve um impacto relevante, tá? Quando se comparou no VAST, a utilização da vasopressina com a noradrenalina associada a corticoide versus noradrenalina
vasopressina versus noradrenalina e corticoide, se observou que a utilização do corticoide teve um efeito interessante, tá? Associado à vasopressina, não somente ao restante. E o que mais chamou a atenção, que numa análise de um subgrupo, onde se utilizou doses menores de noradrenalina, a associação da vasopressina teve um impacto na mortalidade, de tal forma que a Sepsis Survival Campaign de 2021 começou a sugerir a associação da vasopressina em pacientes que estavam utilizando noradrenalina com doses maiores a 0,25 microgramas por quilo minuto, tá? Então, nesse cenário, foi muito interessante esse achado dessa redução da mortalidade, exatamente em pacientes, vamos entender, menos graves, tá? A gente vai discutir esse evento a seguir. Mas existem alguns chamados pitfalls relacionados à vasopressina que devem fazer repensar essa recomendação e mesmo, na realidade, devem fazer a gente pensar o tempo inteiro na nossa prática de indicação de vasopressor, no manejo do vasopressor na frente de pacientes com choque. Em primeiro lugar, a vasopressina não é uma droga titulável. Na maior parte dos estudos, ela tem sido utilizada como dose fixa, que variam de 0,03 a 0,06 unidades por minuto, aonde se entende de que doses maiores do que essa realmente são devastadores em relação à incidência de isquemia, e aí isquemia do território hepatoesplâncnico e isquemia de extremidades. Quando se pensa que nós estamos num cenário atual de personalizar o cuidado à beira-leito, não parece lógico utilizar uma droga que desconsidera o peso do paciente. Então, por exemplo, um paciente de 50 quilos e um paciente de 120 quilos, utilizar uma dose fixa que sequer vai levar em consideração a sua individualidade. Nesse sentido, a dose real da vasopressina utilizada nos estudos, com certeza, pode dificultar a nossa interpretação desses resultados, porque como é que a gente vai identificar qual é a dose realmente eficaz e qual é a dose tóxica, sendo que nós utilizamos uma dose que é fixa, que desconsidera a, o principal dado que nós temos que considerar de individualidade no paciente. Então, certamente, essa dose real não identificável varia de estudo para estudo e vai com certeza dificultar a nossa interpretação desses resultados, tá? Então, considerando isso, de fato, não existe nenhum dado que consiga colocar a vasopressina como um vasopressor de primeira linha no lugar da noradrenalina, tá? Com certeza, ela deve ser uma droga que deve ser sempre utilizada em cautela em pacientes com choque séptico e mesmo com choque de qualquer outra etiologia que se encontre estável na vigência de noradrenalina com doses até 0,25 microgramas por quilo minuto. E aí é importante entender doses estáveis, ou seja, o paciente está com uma dose relativamente baixa de noradrenalina e que se encontre estável, provavelmente com os marcadores de perfusão adequados, que se encontre numa fase em que já esteja realmente ressuscitado, tá? Mas ele, com certeza, a vasopressina é uma opção em pacientes com hiporresponsividade adrenérgica, ou seja, no caso que se encontrem com doses crescentes de vasopressor da noradrenalina, que não tenham alteração na função cardíaca, tá? Então, com certeza, nesse momento, em pacientes com hiporresponsividade, não há dúvida que deve ser utilizada alguma opção de forma precoce para evitar que a progressão do choque refratário se estabeleça, né? Aqui, só para comentar rapidamente os outros dois análogos
sintéticos da vasopressina, a terlipressina e a celepressina, foram tentados ser utilizados como drogas alternativas, especialmente no choque refratário, mas o seu resultado não foi consistente, então não existe indicação para nenhuma das duas drogas nesses cenários. A angiotensina 2, por outra parte, é um hormônio liberado pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tem um efeito vasoconstrictor extremamente potente. Ele sim tem sido entendido como uma droga talvez promissora para utilizar em pacientes no manejo do choque refratário como adjuvante. Por enquanto, se entende que existem eventos adversos limitantes, trombóticos, que causa trombocitopenia, até inclusive propicia infecção, mas quando a gente entende de que a casa caiu e o choque ele é refratário, a gente pode entender essa droga como uma alternativa e, com certeza, precisam estudos adicionais para que a gente consiga entender essa droga. Então, o Atos 3, que utilizou a angiotensina 3 em pacientes com choque com função cardíaca preservada em uso de noradrenalina, onde 70% estavam em uso de vasopressina, demonstrou um aumento significativo da pressão arterial média e diminuição da necessidade da noradrenalina em 3 horas. Entretanto, não houve diferença na mortalidade. Mas se já entendemos de que noradrenalina é 0,2, 0,2, 0,25, talvez sejam doses de baixa, moderada dose e que talvez não seja o momento de considerar drogas que tenham um efeito adverso tão devastador quanto efeitos trombóticos que acontecem relacionados à antitrombina, à angiotensina 2. Bom, mas quando iniciar os vasopressores, né? E quando associá-los, né? Então, esse é um estudo bastante interessante, que se conduziu em pacientes com choque séptico, onde se observou que a administração precoce da noradrenalina foi associado à melhora da sobrevida e à redução de mortalidade, não, desculpa, a redução de mortalidade, sim, essa aqui foi. Então, a, a utilização da noradrenalina antes de 6 horas teve um impacto importante na mortalidade em 30 dias, comparando 25 com 51% de mortalidade no grupo que iniciou o vasopressor 6 horas após. O entendimento disso é de que aquela ideia de que quanto maior tempo de hipotensão, maior a chance de progredir a disfunção cardiocirculatória e de piorar a evolução da disfunção de múltiplos órgãos. Então, a necessidade de reversão precoce acaba tendo um impacto importante. Então, aqui podemos observar que a pressão arterial média foi conseguida em 1 hora e meia, quando comparado com 3 horas, né, no grupo que utilizou o vasopressor mais tardiamente. Aqui nesse outro estudo, um estudo randomizado que também utilizou a, a noradrenalina em pacientes com choque séptico, observou de que a utilização da noradrenalina precoce, tão precoce quanto menos, aqui o tempo de administração foi 96 minutos versus 192 minutos no grupo controle, é, teve um impacto na reversão do choque quando comparado com um evento tardio. Então, enquanto a noradrenalina precocemente conseguiu controlar o choque em 76% dos casos, quando comparado com 48% nos pacientes da população habitual do controle. Também se observou redução do número de complicações, e isso é interessante, porque quando se controla mais rapidamente o choque, provavelmente diminui a necessidade de infusão de volume, diminuindo, aqui no caso, como foi demonstrado nesse estudo, a incidência de edema cardiogênico pulmonar, tá?
Então, isso é um evento bastante interessante para a utilização precoce da noradrenalina. E, paradoxalmente, diminuiu o risco de arritmias. Na realidade, a gente entende isso como diminuição da disfunção cardiovascular mesmo. Na medida que se reverte ou se controla mais rapidamente o choque, menor o impacto cardiovascular da progressão da disfunção orgânica. Então, mesmo a noradrenalina tendo sido iniciado precocemente, teve menos impacto menos incidência de arritmia quando comparado com a introdução mais tardia. Embora não tivesse tido um impacto na mortalidade. Então, aqui, nesse gráfico, podemos observar que, embora visualmente pareça haver diferença, realmente não teve impacto na mortalidade. Mas isso pode ser uma questão de número de pacientes e, com certeza, dados que necessitam posterior confirmação. Essa situação, ela é tão interessante que atualmente se recomenda a utilização precoce da noradrenalina, né, ou seja, adjuvante à expansão volêmica, basicamente em situações onde temos hipotensão ameaçadora à vida, ou quando uma pressão arterial diastólica é identificada ser inferior a 40 milímetros de mercúrio. Isso é um dado bastante interessante, porque isso já nos indica um impacto do fenômeno da vasodilatação é muito mais importante que a falta de volume mesmo, ou a hipovolemia, vamos assim dizer, de tal forma de que dificilmente pacientes que têm uma pressão arterial diastólica abaixo de 40 milímetros de mercúrio terão uma expansão volêmica sendo eficaz o suficiente para dispensar o vasopressor, né? Então, esse é um dado bastante interessante e atualmente colocado como uma sugestão de uma entrada mais precoce da noradrenalina sendo adjuvante na reanimação volêmica. Ou então, quando existe um índice de choque maior ou igual a 3, né, que é nada mais nada menos que a frequência cardíaca dividida pela pressão arterial diastólica, tá? Então, esse é um dado bastante interessante. Isso é um indicativo de que o componente vasodilatador ou vasoplégico, vamos assim entender, é preponderante a, a somente a expansão volêmica. E, obviamente, naqueles cenários em que temos pacientes com risco de terem o risco maior de sofrerem consequências adversas secundárias à hipervolemia. Então, pacientes cardiopatas, pacientes renais crônicos que sejam anúricos, né? Então, esses certamente vão se beneficiar de um início mais precoce da noradrenalina. Mas como é que vamos conduzir a associação posterior, né, dos vasopressores, né? Então, é, como é que vamos entender a progressão o manejo de vasopressor durante a instalação do choque? Então, se entende de que nas fases iniciais, uma vez que foi identificado o choque, foi identificado a causa, vai começar o manejo tanto do choque propriamente dito, quanto da causa é, adjacente, né? Porque não adianta tratar o choque se não se trata a etiologia. Então, uma vez identificada a causa, a expansão volêmica, e vamos entendendo as variáveis cardiovasculares, fisiológicas que necessitam de adequação, e a noradrenalina, então, como monoterapia, ela é indicada é, nesses cenários, e a ideia é tentar reverter o mais rápido possível a hipotensão e conseguir diminuir a progressão da disfunção orgânica cardiovascular. O que que são doses baixas, o que que são doses altas? Isso na literatura já está bem claro que é confuso, tá? Mas o que que os estudos mostram e até a experiência pessoal, tá? É que doses de noradrenalina até 0,25 microgramas por quilo minuto, onde eu tenho meu paciente que recuperou o volume urinário, que está acordado, que tem marcadores de perfusão adequados, são doses que historicamente são extremamente seguras, tá? A partir daí,
a gente entra numa zona cinzenta, tá? Que a gente pode entender de fato como sendo uma zona que nós devemos nos questionar absolutamente tudo e revisar todo o cenário do paciente com tudo que for possível de dados acerca do nosso paciente. Então, essa zona cinzenta a gente pode entender como sendo de 0,25 a 0,5 microgramas por quilo minuto, que a gente entende que é uma fase em que a gente vai entrar no risco de rapidamente progredir com choque refratário, né? Então, a gente sabe que a partir de 0,5 microgramas por quilo minuto, a hiporresponsividade adrenérgica ela é exponencial. Então, se saímos da nossa zona de conforto de até 0,25 com o nosso paciente estável e passamos para doses maiores, devemos revisitar tudo, que seria tudo todos os fatores contribuidores para a hipotensão, para o choque, tá? Reavaliar hipovolemia, reavaliar aqui, vamos entender, hemoglobina, necessidade transfusional, é, reavaliar a presença de acidose, que a acidose é uma coisa que, importantemente, diminui a sensibilidade dos receptores adrenérgicos, que é um paralelo aí diferente do que acontece com a vasopressina. Então, a vasopressina consegue atuar mesmo em ambiente ácido. Nessa situação, reavaliar se meu paciente não teria, na realidade, indicação de diálise, né, do que mais propriamente escalonar vasopressor, do que, é, nesse momento, uma terapia de um controle metabólico mais aprimorado, mais rigoroso, talvez seja melhor nesse cenário ou que seja adjuvante nessa situação. Não esquecer que a hipocalcemia é uma coisa que poucas pessoas, vamos assim, valorizam à beira-leito. Mas se vocês puderem observar o efeito da correção da hipocalcemia à beira-leito em paciente com choque, é uma coisa que é inacreditável, tá? Então, de fato, quando eu vi essa recomendação nesse estudo, nossa, realmente eu fiquei extremamente feliz, porque isso é uma coisa que a gente observa à beira-leito e que tem um impacto impressionante, né? Coisas que mudam a vida do paciente com choque. 100 miligramas de hidrocortisona e uma dose de cálcio. Nossa, isso é uma das coisas que a gente deve se pensar, deve considerar neste momento cinzento, né? Que a gente necessita, opa, trazer o nosso paciente para a zona de conforto. É, Nesse momento, a gente também deve pensar, então é, já me adiantei, a utilização da hidrocortisona, né, porque com certeza a hidrocortisona sensibiliza os receptores adrenérgicos e vai facilitar a atuação desses receptores. É, Nesse momento, dessa área cinzenta, podemos nos questionar: opa, será de que o meu débito cardíaco está adequado? Será que é problema cardíaco? Será que não é necessário um adjuvante que vá melhorar minha bomba? Então, nesse caso, a adrenalina ou mesmo a dobutamina podem ser questionados numa situação dessas. E, obviamente, considerar a vasopressina, que nesse cenário, neste momento de nessa área cinzenta, pode de fato ter um impacto relevante, aonde os meus receptores adrenérgicos já não estão atuando de forma bacana, aonde já adicionei hidrocortisona, a vasopressina, com certeza tem um efeito de, vamos dizer, poupador de catecolaminas e pode diminuir a necessidade de crescente de vasopressor adrenérgico, tá? E a ideia é revisar absolutamente tudo, lembrar outra coisa que muitas vezes, considerando alunos, residentes, à beira-leito, que se esquecem de pensar nesse momento, quantos pacientes que nós temos que usam beta-bloqueador, que usam Ancoron, que tem um marca-passo lá fixado para 60 de frequência cardíaca, é, quanto inapropriado uma frequência de 60 batimentos por minuto nesse contexto de choque, essa frequência é,
quão inadequado pode ser. Então, nesse momento dessa zona cinzenta, devemos questionar a frequência cardíaca, se não devemos aumentar, com certeza, aumentar a frequência do nosso marca-passo, considerar mesmo é, drogas que possam melhorar o inotropismo, o cronotropismo, desculpa, dos nossos pacientes com beta-bloqueador, né? Então, de fato, é muito importante a gente entender de que, neste momento, a revisão de todo o cenário e de, inclusive, ter certeza, será que o antibiótico está adequado? Será que o meu foco está devidamente tratado? Por quê? Porque tudo isso tem um impacto na progressão do choque refratário, que muitas vezes, não somente com drogas, vamos conseguir o manejo disso. Não é nem a vasopressina, nem subindo a noradrenalina que vamos conseguir evitar que o nosso paciente evolua para choque refratário. Então, nesse momento de a zona cinzenta de vasopressor, no caso da catecolamina, devemos reconsiderar absolutamente tudo. Porque a partir daí, sim, a progressão para choque refratário, ela é exponencial. E aí, outras alternativas podem ser angiotensina 2, que eu nunca vi disponível no nosso mercado, e a outra opção seria realmente de resgate o azul de metileno, que acho que alguns de vocês devem ter tido a experiência de utilizar com respostas ambíguas, né? Situações em que não aconteceu absolutamente nada, o paciente evoluiu com choque refratário, ficou azul e foi a óbito, mas com certeza teve situações em que deu certo e de fato tem situações em que dá certo, tá? Mas como a gente vai entender nesse momento o azul de metileno como uma terapia de resgate quando a casa caiu totalmente e aí temos poucas coisas a fazer. A ideia é tentar evitar de chegar nesse momento quando detectamos antes a progressão da necessidade da catecolamina. Existe um estudo interessante aqui, que é o chamado valor, que utilizou a dose em bolos de vasopressina para fazer, vamos lá, um teste de resposta para identificar os pacientes que poderiam se beneficiar da vasopressina. Então, se fez, em pacientes com choque séptico, se fez, utilizou esse bolos uma unidade e de vasopressina, e se observou a variação de necessidade de catecolaminas ao longo do tempo, né? Então, qual era a ideia? Identificar os respondedores, tá? Porque, de repente, esses respondedores, de fato, se beneficiam da utilização e que seria interessante associar essa, essa estratégia. Então, é, podemos entender isso como uma ideia interessante, já que é, sabemos que a vasopressina, embora os estudos demonstrem vamos lá, efeitos antagônicos, né? Muitos estudos sendo muito favoráveis, outros estudos limitando sua utilização. Quando a gente entende a dificuldade em questão a dose, a gente entende esses resultados. Então, ter a, a ideia de quais os pacientes que vão responder pode ser interessante nesse cenário, tá? Aqui só para demonstrar que o azul de metileno vem sendo resgatado, assim como a própria ECMO foi resgatada nos últimos anos, né? Então, vamos revisitar as estratégias novamente de manejo de pacientes com choque refratário. Então, o azul de metileno ainda pode ser uma alternativa nesses cenários, talvez como a medicina evoluiu e os nossos cuidados hoje em dia estão melhores, o nosso entendimento acerca das doenças está melhor e os nossos recursos melhoraram. Quem sabe, de repente, utilizando azultimetileno nessas situações de choque refratário, a gente tem efeitos mais bacanas do que tivemos no passado. Então, aqui, né, em pacientes com choque séptico, foi utilizado, a pressão arterial média conseguiu se manter e no grupo do azultimetileno diminuiu profundamente a necessidade de vasopressor. Então, aqui é a descontinuação de vasopressor,
né? No grupo de azul de metileno, tá? Então, de repente, ele, assim como a vasopressina, pode vir a ser uma alternativa nesses pacientes que a gente observa que os vasopressores não estão ah, tendo um efeito é, esperado. E aqui mostrando que o azul de metileno realmente diminuiu a necessidade dos vasopressores, mas não teve um grande impacto na, na mortalidade, né? Então, isso certamente vai ser muito mais difícil de demonstrar. Trouxe para vocês esse artigo que ele é, vamos lá, um sumário, né, do que a gente vem discutir e, na realidade, do que vamos poder discutir a seguir, tá? Esse artigo eu achei bastante bacana, muito pertinente, e quando eu li, me trouxe assim, nossa, não estou tão louca assim. A percepção que eu tenho a respeito acaba realmente sendo a que devemos nos questionar. Então, aqui, o artigo é tipo, o que você gostaria de saber, quais são as respostas que existem claras a respeito de vasopressores no choque e quais são as respostas que não estão tão claras no choque. Então, por que que a noradrenalina é a droga recomendada como primeira linha como vasopressor no choque séptico? Já vimos, né? Ele é extremamente um vaso, um vasoconstrictor extremamente potente, menos eventos arritmogênicos do que a dopamina e mesmo do que a adrenalina em grandes estudos multicêntricos randomizados e já com uma vasta experiência na literatura, tá? E diminui a mortalidade quando comparado à dopamina em grandes estudos, em diversos estudos e nas meta-análises. Experiência pessoal. Na minha residência de clínica médica, 2 anos, mas no primeiro ano de terapia intensiva, a gente só tinha disponível dopamina. E quando chegou a noradrenalina, parece que os pacientes mudaram. A mudança experimentada beira-leito foi dramática. Então, é, ao vivo, eu vivenciei essa mudança isso tem um impacto muito grande. Então, eu me lembro que quando começava a dopamina, eu começava para subir, porque a gente dificilmente conseguia atingir uma dose que, opa, agora o paciente está estável. Com a noradrenalina, encostou a noradrenalina e, nossa, já tinha um efeito bastante importante. Então, é, pessoalmente, eu posso dizer de que comprovei à beira-leito o que a literatura vem trazendo. A noradrenalina deve ser administrada precoce ou após a ressuscitação volêmica. Então, quanto mais precoce houver depressão do tônus vascular, maior o impacto da hipotensão. Então, como a gente tinha conversado anteriormente, a ideia de que nos pacientes que têm uma pressão diastólica mais baixa do que 40 milímetros de mercúrio, nos indicam de que esse evento no tônus vascular é mais preponderante e certamente interessante iniciar antes, tá? Se a minha hipotensão é ameaçadora à vida, tá? É interessante ser iniciada. E aqui, nesse estudo, né, nessa revisão, eles colocaram como 65 milímetros de mercúrio, mas outras literaturas colocam abaixo de 60. Certamente, nós deixamos os nossos pacientes mais tempo hipotensos do que a gente deveria tolerar, tá? Então, a gente muitas vezes percebe que a noradrenalina leva 6 horas para ser iniciada, porque o nosso paciente ainda não chegou nos 65 milímetros de mercúrio. Então, isso é um atraso terapêutico bastante relevante. Como é que a dose da noradrenalina iria ser ajustada, né? Então, na realidade, a dose da, da nora, ela é titulável, né? A nossa meta inicial é 65 milímetros de mercúrio. Certamente, esse valor tem que ser revisitado ao longo da nossa reanimação,
levando em consideração hipertensão arterial crônica pré-existente. Então, muitas vezes, para o nosso paciente hipertenso crônico, 65 de média é um valor muito baixo, né? Então, aquele paciente que está com 65 de média, mas que ainda não urina, que está dormindo, que é hipertenso e que tem marcadores de perfusão que me indicam que ainda não está bacana, certamente a gente deve considerar níveis mais altos. Em contrapartida, pacientes jovens, por exemplo, que já têm níveis tensionais mais baixos, né? Isso é muito comum em mulheres magrinhas que têm uma pressão de 9 por 5, talvez 65 milímetros de mercúrio, seja muito se minha paciente está acordada, urinando, marcadores de perfusão adequados. Quantas vezes a gente não achou que o paciente ia embora para casa com noradrenalina porque a noradrenalina não saía, né? Mas aí a gente tem que entender que nesse tipo de pacientes, 65 talvez seja muito mesmo, né? Então, ao longo da nossa reanimação, nós devemos revisitar essa situação e certamente considerar a fisiologia, lembrando que existe PVC, de que os nossos pacientes estarão com catéter venoso central, certamente, e de que se a minha PVC é elevada, a minha pressão arterial média dela deve ser adaptada, né? Então, provavelmente eu vou titular minha noradrenalina para valores maiores, tá? Devemos escalonar a noradrenalina em casos de hipotensão refratária? Então, essa resposta nós sabemos que não existe, tá? Então, não existe nem sequer o que é considerado de choque refratário, né? Então, o que devemos entender é que devemos revisitar todas as variáveis responsáveis por contribuir para a hipotensão no nosso paciente nesse momento, inclusive a eficácia do manejo da infecção, reavaliar a necessidade de hidrocortisona, ou seja, se o paciente já está recebendo hidrocortisona, e certamente entender que o nosso paciente pode se beneficiar sim de vasopressina. Agora, qual é essa dose de vasopressor que caracteriza o meu paciente como choque refratário? Continua cinzento. Peraí, cadê? Isso. É, qual é o tempo ideal para a introdução de vasopressina? Então, mais uma vez, não se sabe qual é exatamente esse tempo ideal. Talvez na, naquela ideia de que quanto mais rápido revertermos a hipotensão, ou seja, quanto menos tempo de hipotensão tivermos, melhor vai ser o resultado final. Então, nesse entendimento, talvez nós realmente devemos trazer a vasopressina para mais precoce, ou seja, não tolerar tanto tempo de choque inadequadamente tratado, né? Do que nas fases tardias, porque é mais ou menos como a ideia que se tinha no passado, de que quando o nosso paciente estava em choque refratário, a gente associava a noradrenalina ou adrenalina, e o nosso paciente ficava azul e morria. A ideia era de que realmente a gente estava iniciando esse vasopressor no momento em que jamais nada daria certo. Não era que a adrenalina ou que a noradrenalina estava causando uma vasoconstricção e resultando em morte do nosso paciente. Então, a ideia é exatamente essa, uma analogia a isso, de que talvez se nós tivéssemos condições de diminuir o tempo de hipotensão, com a vasopressina, vamos ter um impacto mais bacana na mortalidade, na evolução da disfunção de múltiplos órgãos, né? Então, agora, qual é essa dose de noradrenalina que vai definir, associar a vasopressina? Ela não está definida, tá? Embora a Sepsis Surviving Campaign tenha preconizado 0,25, 0,2, essa dose, de fato, ela não está tão clara na literatura, tá? O que se pode entender, e isso é uma coisa, uma reflexão bastante interessante, é de que se eu tenho uma dose de noradrenalina que de repente começa a subir, 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 eu posso ter um entendimento em que talvez não esteja realmente funcionando. Mas se eu estou com uma dose de noradrenalina fixa, tranquila,
que meu paciente está adequado, talvez associar uma droga secundária não seja exatamente a recomendação. Fica realmente isso para discutirmos. E qual a dose da vasopressina, então? Aí vem a grande incógnita, né? Se sabe que doses é, fixas para manejo de choque é meio antagônico, né? Então, atualmente eu vejo que as pessoas até têm ajustado a dose da vasopressina. Inicia com 0,03, pula para 0,04 e assim vai meio que titulando. Embora isso não seja recomendação, mas de fato uma dose fixa de um vasopressor no manejo do choque parece ser meio estranho, vamos lá dizer, né? Mas mais estranho é ser uma dose fixa geral, né? Sem considerar a individualidade do nosso paciente, ou seja, que a gente realmente vai desconhecer sequer a dose que de fato a gente está dando para o nosso paciente e desconhecer ainda mais a dose, qual a dose terapêutica mesmo na literatura, né? Já que isso não é considerado. A outra pergunta que não quer calar é qual droga vai ser desmamada mais precocemente? Vasopressina ou a noradrenalina? Né? Então, se a gente entende que a vasopressina foi colocada como uma droga porque a noradrenalina não vinha funcionando, a gente tem que entender de que a noradrenalina deva ser a droga, né, de escolha inicial para desmamá-la, né? Porque a ideia de associar a vasopressina é diminuir os efeitos tóxicos do excesso de catecolaminas no sistema cardiovascular, inflamatórios e imunológicos, né? Então, o racional, de fato, seria trazer a noradrenalina para doses seguras, para doses que a gente entende como confortáveis, para daí sim desmamar a vasopressina, porque senão realmente não faz muita lógica. E, de fato, quando se tenta desmamar primeiro a vasopressina, vai acontecer hipotensão, né? Então, isso está muito claro. Aqui eles sugerem a utilização de um marcador, o chamado copeptin, que eu realmente não tenho experiência, jamais vi dosar a beira-leito, não sei se alguém daqui tem experiência com esse marcador, que talvez sugira quando é apropriado fazer esse desmame. Para finalizar aqui, então, a primeira coisa que tem que ficar de mensagem, isso como para o manejo de qualquer choque, quando a gente está diante de qualquer situação de choque à beira-leito, é que a primeira coisa é entender que o choque necessita de uma reversão rápida. Devemos ser intolerantes à hipotensão prolongada, tá? E nesse cenário, a noradrenalina é o vasopressor de escolha que deve ser utilizado em qualquer tipo de choque. Quanto mais precoce, melhor, para tentar evitar esse tempo de hipotensão e a magnitude da hipotensão, que se a gente entender, na medida que mais hipotenso e mais tempo de hipotensão, maior vai ser o dano da reperfusão. Porque o choque, quando estamos tratando, nada mais, nada menos do que uma lesão secundária agregada pela isquemia, pela reperfusão, pelo segundo dano. Então, na medida que diminuímos o tempo de hipotensão e a magnitude da hipotensão, menor o impacto da lesão de reperfusão nessa situação, tá? Então, em pacientes que evoluem com necessidade crescente de doses de noradrenalina, e aí vamos entender 0,25, talvez 0,5, considerar a droga adjuvante, mas mais do que isso, considerar revisitar todo o cenário clínico do nosso paciente. E aí, droga adjuvante seria tanto a vasopressina, no caso do paciente não ter nenhum ah, componente cardiogênico, vamos assim dizer, porque se houver algum componente cardiogênico, a droga de escolha seria adrenalina ou mesmo até a dobutamina, tá? Por enquanto, terlipressina, celepressina, fenilefrina não são recomendadas de forma alguma no choque. Angiotensina pode ser uma droga ainda a ser estudada no choque refratário. O azul dimetileno pode ser uma
droga que esteja ressuscitando, né, uma alternativa promissora, né, para o choque refratário. E, além de tudo isso, é necessário tentar uniformizar a definição de choque refratário, porque sequer na literatura existe essa definição. Então, já que não existe essa definição, não existe nem sequer como comparar estudos tratando de choque refratário com drogas associadas. Então, primeiro é necessário uniformizar a terminologia para que possam ser utilizados, executados estudos apropriados, tá? E quem sabe, né, já que na era da tecnologia e da ciência molecular, talvez os biomarcadores possam trazer uma luz no futuro a respeito de terapêutica individualizada específica, né? Na tentativa de ver a previsibilidade de resposta da determinados vasopressores, determinadas drogas. E mais do que tudo, uma vez a reversão do choque, ela necessita ser absolutamente precoce. Então, nós temos que ter isso em mente e certamente quando observar que se meu paciente não estabiliza rapidamente com noradrenalina, é porque alguma coisa muito ruim por trás tem e mais agressivo necessita ser o nosso manejo, porque a noradrenalina é um excelente vasopressor e rapidamente consegue conter e reverter a hipotensão em pacientes com choque. Bom, pessoal, que tinha para falar para vocês é mais ou menos isso. Agradeço a atenção e eu, na realidade, queria mais, né, discutir com vocês a experiência, porque eu entendo que tem muitas pessoas experientes aqui e que têm acesso a essa literatura toda que eu falei, ou seja, daqui nada é novidade, né? Temos muito para discutir e conversar a respeito do assunto. Obrigada, Alejandra, pela excelente apresentação. Eu queria abrir, então, para perguntas, então fiquem super à vontade. Já temos algumas questões aqui no chat que eu vou ler para você. Bom, a Ellen te parabenizou pela aula, excelente aula, já que falou do cálcio, sobre azotimetileno, você acabou já falando bastante. A Lília está perguntando como aumentar a frequência cardíaca de alguém beta-bloqueado. A ideia de aumentar a frequência cardíaca é muito interessante. Então, assim, na realidade, quando a gente entende a- não, é muito frequente a gente encontrar paciente, é mais frequente do que a gente gostaria, encontrar paciente chocado, bradicárdico, mas não só necessariamente é beta-bloqueador na jogada. Às vezes eles usam amiodarona, às vezes eles são apenas hipotireoideus. Então, assim, a beira-leito que a gente tem para testar mesmo seria a própria adrenalina e a dobutamina, como agentes para testar. Porque o que que a gente faz a beira-leito? É realmente é, fazer uma intervenção e ver a resposta. A ideia é monitorizar de forma global nosso paciente à beira-leito e desafiá-lo é, com o entendimento do, da fisiologia e da fisiopatologia que a gente está avaliando. Então, assim, muitas vezes a gente não tem essa resposta do beta-bloqueador. Então, o que de fato a gente tem inadequação mesmo de frequência, dá nervoso. Eu vou falar pessoalmente, me incomoda demais. Porque quando a gente vê débito cardíaco sendo frequência cardíaca versus vezes volume sistólico, quando a gente dá volume, a gente só mexe no volume e se aumentar a frequência, a gente pode ter um impacto fenomenal no débito cardíaco. Então, é realmente desconfortável ver um paciente bradicárdico, tá? A outra coisa que melhora muito a resposta e a sensibilidade é o próprio cálcio, tá? Então, administrando cálcio, isso melhora de forma bem bacana. Agora, considerar vasopressina num cenário desses é, eu acho que perde muito nesse momento. Então, eu tenho visto pessoas assim sendo usado noradrenalina
a nora subindo, e aí já associa a vasopressina antes de se fazer muitas perguntas a respeito da causa da minha não resposta com vasopressor. Por que que eu digo isso? Porque eu já me deparei em muitas situações dessas quando eu chego na UTI, tá? Paciente com noradrenalina 0,4, 0,5, já colocando vasopressina, ou 0,3, já colocando vasopressina. Eu chego, faço umas mexidinhas, vasopressina vai embora, noradrenalina cai, tá? Então, mais do que uma resposta mágica de, olha, com noradrenalina zero, tanto vamos colocar vasopressina, não. Vamos reavaliar tudo. Vamos revisar o que está faltando. Realmente, pode ser não responsividade adrenérgica e não vai ter jeito. Aí vai ter que ser vasopressina, tá? Até vou Ah, aproveitar esse gancho da. Ai, desculpa, Fernando, pode falar. não, por favor. Vou aproveitar esse gancho da Alejandra. A gente está começando um estudo pela BRICNET de vaso precoce versus vaso de resgate. Então, um estudo aí que a ideia é incluir 2.800 pacientes e vaso precoce com nora a partir de 0,05 até 0,25 e vaso de resgate quando tem uma nora acima de 0,5. Então, esse estudo está para começar. Aliás, se alguém daqui tiver interesse, depois até vou passar os contatos no chat. A ideia é incluir 60 UTIs brasileiras para a gente dar essas respostas realmente aí do que ainda a gente, né, faz muita mágica do dia a dia e a gente não tem uma definição na literatura, né? E ele Pode falar, também vai Fernando. tentar responder a retirada de quem primeiro, né, Vivi? Isso eu acho que, Exatamente, apesar exatamente. da Alejandra ter apresentado uma coisa que parece ser uma tendência da literatura de assumir a ideia de que é melhor você tirar a noradrenalina antes por conta da hipotensão, eu confesso que, para mim, eu acho que isso não está bem respondido. Até porque, Ah, para não, mim, é muito desconfortável a ideia de você retirar primeiro quem é titulável e deixar para tirar depois quem é a dose fixa. Então, sem dúvida, essa é uma boa. Dá bom pano para manga. com certeza, mas tudo leva, na realidade, a entender a dose confortável de noradrenalina, né? Então, com qual dose você está confortável de noradrenalina, tá? Então, tá 1,2, 1,5, 0,3 de vasopressina. Você colocou, respondeu. É tudo uma questão de realmente testar a beira-leito. O que que é melhor, ou o que que vai causar menos dano. Mas eu entendo a vasopressina, em 2000, quando eu vim fazer o doutorado aqui em São Paulo, eu queria fazer a utilização de vasopressina, eu queria usar vasopressina no meu modelo experimental de choque. Só que a minha surpresa foi que meu modelo experimental de choque séptico com Escherichia coli era hipodinâmico. Então, a vasopressina cabe. É Nossa, um desastre. não, foi um fiasco, não, não. Minuto zero já caiu fora. Mas os argumentos fisiopatológicos são extremamente interessantes, né, do porquê da vasopressina, né? A questão e que incomoda demais, é a gente não saber dose de efeito, dose tóxica. A gente não tem, a gente está numa era de individualização, de personalização. A gente desconsidera totalmente isso. Quando eu vejo uma paciente de 50 quilos, 40 quilos, e um paciente de 140 quilos utilizando a mesma dose de vasopressina, como é que a gente explica isso? Alejandra, só para contextualizar para os nossos residentes, parabéns aí pela apresentação e chamar a atenção dos nossos residentes que a gente está discutindo aqui alguma coisa que talvez seja das drogas que vocês mais usam no dia a dia de vocês. E para ficar claro para vocês como a gente tem tantas dúvidas ainda com relação a algo que parece tão trivial e como é bom a gente ter dúvida. E a Alejandra fez um destaque aqui para uma coisa que eu achei que era só eu e Fernando que tínhamos essa experiência da transição da dopamina para a noradrenalina. Como isso
foi impactante. E antes de passar para que você comente, acho que a gente precisa chamar a atenção para o pessoal para a questão da dose de noradrenalina, que era uma coisa que tem um papel muito importante em termos de definição de prognóstico. Tanto que, quando a gente vai, o score de disfunção orgânica do sofro cardiovascular, basicamente é vasopressor. E eu tenho participado dessa discussão, e a gente roda, 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 tentando imaginar uma redefinição para isso, e não encontra nada tão melhor para definir gravidade de difusão cardiovascular do que dose de vasopressor. E aí uma coisa importante, apesar de você ter um pouquinho de variação na literatura, no geral é isso mesmo. 0,2, 0,25 é o primeiro corte lá embaixo que faz diferença na mortalidade, e depois 0,4, 0,5 é o outro. E aí não subestime a gravidade. Um 0,4, 0,5 de Nora é mortalidade muito alta. Eu lembro uma vez o Fernando com uma planilha dele da UTI, com todos os pacientes da UTI, com dose de vasopressor, e a gente pegou lá quantos tinham sobrevivido com doses acima de 1 micrograma por quilo minuto de Nora. Não tinha ninguém. Então, isso é algo muito importante, e chamar atenção para a necessidade de rever o que está acontecendo, dar uma checadinha se não tem algo que passou, é crucial. Deron, Eu tu falaste esqueci de uma coisa. transição de quê? Desculpa. É, Transição, que só tu e eu tínhamos visto, transição de quê? Da da DOPA DOPA. para Nora. Da Da... época que se usava DOPA e a gente passou a usar Nora. Tu pegou essa época? Tava no berçário Que- ainda, cara. Oi? Tava no berçário ainda. Sonhou, tu viu? Ouviu falar? Alejandra, uma coisa que tu comentaste, aliás, várias coisas, parabéns, excelente apresentação, eu gostei muito, assim, muito prática, de uma coisa que tu citaste, né? Os anestesistas americanos, principalmente os que trabalham com cirurgia cardíaca, têm uma solução que eles chamam de epical, né? Epinefrine e cálcio, né? Então, na saída de bomba, quando aquele coração claudica, o cálcio tem um papel fundamental. E uma outra coisa, eu trabalhei muitos anos com pós de cardíaca, e uma coisa que a gente vê é aquele doente que sai bradicárdio, que foi falado nisso, né? No doente que sai bradicárdio, e a minha experiência essencialmente é nesse tipo de doente, mas a gente pega também paciente beta-bloqueado. O paciente que está beta-bloqueado, o nome já diz, ele está com os receptores, claro, são os receptores beta, mas não deixa de afetar o tônus vascular também, e principalmente a frequência, que é um elemento fundamental. É como se ele tivesse, né, impedido de aumentar o cronotropismo. No paciente do pós-cardíaca, tu tem o fio de marca-passo, então tu aumenta a frequência tranquilo. E é impressionante, aquele paciente que está com 60, 58 de frequência, tu coloca essa frequência em 90, tu já vê um aumento, principalmente quando o doente está monitorizado, está com SWAM, né? Então, tu já vê o índice cardíaco que estava 1,8 e para 2,3. E se tu colocar em 110, 115, vai para 2,6, 2,7. Isso é impressionante. Claro, eu acho ruim a gente ficar extrapolando, né? Tu pegar um paciente séptico e querer extrapolar, porque o teu componente aí também é vasoplégico. Mas a frequência cardíaca, né? Até eu acho que acho que foi a Lília que perguntou como aumentar, a saída é para ser um marca-passo, não tem outra, né? Se é um doente muito grave que está beta-bloqueado, tu vai ter que passar um marca-passo, né? E aí vai ter que ser um marca para garantir, vai ter que ser um marca-passo transvenoso, né? Eu não vejo outra saída numa situação dessas. E tem muitas situações que o paciente tem um marca-passo e a gente esquece de reprogramar, que isso é manipulável, né? Então, Sim. isso tem que ser levado em consideração mesmo. Tem uma perguntinha aqui no chat. Então, choque refratário igual a 0,5 microgramas por quilo minuto de Nora. Então, assim, não existe definição ainda de choque refratário, tá? Mas, acima de 0,5 microgramas por quilo minuto, a não responsividade adrenérgica, ela é exponencial.
Então, a gente pode entender que a partir daí é queda livre, né? Então, ou seja, piora do choque e subida, né, exponencial mesmo da droga vasoativa. Só que antes disso, a gente já tem que estar com o paciente na mão e o entendimento de que se meu paciente passou de 0,2 a 0,3, 0,4, para mim já tem que rever tudo, porque a chance daí para frente ir mal é muito grande. Uma coisa que é negligenciada na UTI, e que eu até falei por cima, é paciente com hipotireoidismo, tá? Então, é raro você ver dosagem de hormônio na UTI. Eu tive algumas experiências aqui na UTI bem interessante, e eu sou meio psicopata para hormônio tireoidiano, que tem muita coisa que a gente desconhece. É, mas realmente a diferença era da função tireoidiana. O paciente estava num coma mixedematoso, tá? E isso tem um impacto cardiovascular muito importante. Então, na medida que você está revisitando as causas que estão contribuindo para a hipotensão, isso é uma coisa que tem que ser dosada, isso tem que ser visto, tá? E a gente tem disponível o hormônio tireoidiano, EV, então isso pode causar pode modificar profundamente a evolução do paciente, tá? Então, deve ser visto sim. Alejandra, tem mais uma pergunta aqui. É. Sabendo que a vasopressina age seletivamente no tônus vascular sistêmico sem aumentar a resistência vascular pulmonar e após carga de VD, será que na fase inicial da disfunção, choque de VD, seria válido iniciar a vaso mais precocemente? Então, é uma das alternativas, tá? É uma das alternativas mesmo, porque esse fenômeno realmente existe, tá? Só que essa situação a gente tem que entender como, para ver o seu efeito, você tem que estar com o paciente na mão, porque não adianta colocar uma droga para querer ver o desempenho do VD e com essa argumentação se você não vai monitorar isso, né? Então, a ideia é que você, vai utilizar porque efeito da hipertensão pulmonar, então vai avaliar a hipertensão pulmonar, a pressão da artéria pulmonar e veja o efeito da droga. Porque esse é um efeito teórico, mas pode não acontecer. Então, a gente realmente pode ter eventos diferentes, tá? Então, fazer, perfeito, mas monitore, né? O paciente tem que estar monitorado para avaliar isso. E você pode não ser tão eficiente no teu objetivo de melhorar a pressão, já que a noradrenalina, nesse aspecto, É ganha, melhor. né? Muito bom, pessoal. Alejandra, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Foi uma excelente aula, excelente discussão. Queria agradecer a todos e quarta que vem estaremos de volta. Um grande abraço. Tá certo. Tchau, 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 Alessandra. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau. Boa noite, Tchau, turma. tchau, tchau.